E aí, quarto ano? Voltamos e hoje é a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre a produção dos alimentos. Peguem o livrinho de geografia de vocês, o marca-texto e abram na página 59. Pessoal, antes de começarmos, a tia gostaria de falar mais uma vez que eu estou gravando assim de pertinho para o áudio sair melhor para vocês, sair mais alto, tá? Se continuar baixinho, fala pra tia que eu vou tentar novas estratégias para o áudio sair melhor para vocês. Ou eu vou pegar outro telefone emprestado, ou a tia vai fazer outra coisa, mas o áudio tem que sair bom para vocês, ok? Na aula passada, nós falamos sobre a zona rural. Agora, nós vamos falar sobre a produção de alimentos. No campo, uma parte considerável da população tira seu sustento da produção de alimentos, que são geralmente destinados ao consumo nas cidades. A produção agrícola é feita de diferentes maneiras, considerando o tamanho da propriedade, a capacidade de produção de cada agricultor e os recursos tecnológicos e financeiros empregados na produção. Sublinhe no campo até a produção. O primeiro parágrafo todo. Gente, o que isso quer dizer? O que está falando nesse primeiro parágrafo? Que uma parte da população do campo tira o sustento da família, da produção de alimentos. Eles produzem um alimento, plantam, colhem, tiram a parte do seu sustento para eles poderem consumir, para a família poder consumir, e a outra parte é destinada ao consumo das cidades, é o que vem para a gente. Nós nos alimentamos, com verduras, legumes, essas verduras, esses legumes vêm da onde? A carne vem da onde? Do campo, Há dois grupos principais de produtores agrícolas: os agricultores familiares e os grandes produtores. Sublinhe de A até produtores. A agricultura familiar, em geral, é realizada em pequenas propriedades. Utiliza a mão de obra dos próprios membros da família e pode utilizar técnicas de produção modernas ou tradicionais. Sublinhe tudo até tradicionais, o segundo parágrafo todo. Pessoal, como o nome já diz, agricultura familiar, tem a ver com a família. Nem precisava a gente ler o resto para ter uma noção. Sem ler o resto, nós conseguimos ter uma noção do que se trata. A agricultura familiar, realizada em pequenas propriedades, então a mão de obra, ou seja, quem faz o trabalho são os próprios membros da família e pode usar técnicas de produção moderna ou tradicional. Tradicional é antiga, que vai passando de geração em geração. Já o grande produtor, geralmente, é proprietário de grandes áreas agrícolas, onde é comum a produção de um único produto em grande escala, ou seja, a monocultura. Monocultura é o cultivo de um produto só. Então, o grande produtor, ele é proprietário de grandes áreas agrícolas. Normalmente, ele produz um único produto em grande quantidade, que é a monocultura que eu te explicou. Sublinhe de já até monocultura. Os grandes produtores empregam alta tecnologia e sua produção é voltada principalmente à exportação. Exportação é mandar o que eles produzem para outros lugares, tá? Olha a diferença da agricultura familiar. Na agricultura familiar, é feita em pequenas propriedades, utiliza a mão de obra dos próprios membros da família. As técnicas podem ser modernas ou tradicionais, que é aquela que o pai vai ensinando para o filho, o avô ensina para o neto. Aqui, olha como olha a diferença. Grande produtor, emprega alta tecnologia, a produção é normalmente exportada. Esse modelo também pode ser encontrado em pequenas propriedades modernas. Observe o esquema. Podem sublinhar tudo até modernas.
Aqui eu tenho um esquema, né, um desenho explicando as características da agricultura familiar e da grande produção, para através do desenho a gente conseguir ver as diferenças entre uma e a outra. Então, olha, ó, aqui eu tenho o agricultor familiar, o maquinário, que é o conjunto de máquinas simples ou técnicas tradicionais, tá? Tradicionais, lembrando que são as técnicas passadas de geração em geração, de pai para filho, tá? Que um vai ensinando o outro através da fala, né? Demonstrações, adubo, agrotóxico, sementes, transporte, energia, água. Esses são os custos, né? A produção. O que eles produzem? Aqui tem 3 produtos. Mercado interno, que é o que eles vendem internamente, né? Não vende nada para fora, tudo internamente e vai para os consumidores. Agora aqui, grande produtor. Vamos ver a diferença do agricultor familiar. Maquinário, né? O conjunto de máquinas sofisticados, né? São modernos, de última geração, diferente daqui, ó. Sementes, adubo, agrotóxico, energia, água, transporte. Olha aqui, tem 2 tipos de transporte, aqui tem um só. Olha os custos, então, ó. Produção. Olha quanto tem aqui. Ah, tia, tem vários produtos. Não tem vários produtos aqui, não. Um produto numa quantidade maior. Aqui tem mais de um produto, mas uma quantidade menor na produção, tá? Aqui é o mesmo produto. Lembra que eu te explicou a monocultura? O cultivo de um produto? Mercado interno e mercado externo. Então, ó, os consumidores são internos e externos. Então, a venda é muito mais ampla, a venda é muito maior. Antes de darmos continuidade nos exercícios, número 1 e número 2, a tia colocou esse bizu lá no topo da página. Topo é lá em cima da página 59. Vocês podem colocar de qualquer cor, isso vocês já sabem, né? Bizu, a tia deixa escrever de qualquer cor, purpurina, peninha, faz o que vocês quiserem, desde que vocês entendam o que estão escrevendo, tá? E facilitem na hora do estudo. Então, a tia botou aqui, ó, monocultura, cultivo de um só produto. Gente, é só olhar aqui o mono, ó. Mono é um só, tá bom? Para não esquecer. Então, monocultura, cultivo de um só produto. Já fizeram o número 1? Vamos lá. Analise o esquema acima e depois faça o que se pede. Nós vamos circular de preto o produtor com maior variedade de produtos agrícolas. Ou seja, qual é o produtor que produz mais de um produto, mais de um tipo de produto? Por exemplo, produz milho, produz soja, produz tomate, produz vários produtos. Qual é esse produtor, gente? Muito bem, se você colocou produtor familiar. Ele cultiva mais de um produto. Olha ali onde está escrito produção. Agora aqui na letra B, circule de azul, pega o lápis de cor azul, tá? Quem não fez ainda. O produtor que tem sua produção voltada para exportação. Foi o que a tia falou. Exportação é quando eu mando o produto para fora do país, né? Que tem um comércio mais amplo, o comércio desse produtor é maior. Ele vende para fora do país, tá? Diferente do outro tipo de agricultor. Qual que vocês circularam então de azul, gente? Muito bem. De azul, o grande produtor. Olha aqui no esquema isso, ó. Mercado interno, que quer dizer a importação, né? Quando eu mando para dentro da onde eu cultivo mesmo. E o mercado externo, que é quando eu mando para fora do país, tá? Então, aqui eu circulei o grande produtor de azul e circulei o agricultor familiar
de preto. Gente, antes de darmos continuidade ao exercício número 2, a tia vai dar um exemplo para vocês de exportação. O Brasil, que é o nosso país, ele vende laranja, suco de laranja, para vários outros países. Por exemplo, China, Argentina, Estados Unidos. Isso é um exemplo de exportação que o Brasil faz, tá? É um exemplo por quê? Porque é um país que vende produtos para outros países. Isso é exportação. Diferente da agricultura familiar, ela produz alimentos para o próprio país, entendeu? Ela não envia produtos para outros países, ela envia para o próprio país. Agora, para responder o número 2, vocês vão pegar o caderno de geografia e vão fazer daquele jeitinho que vocês já sabem, mas que a tia vai explicar de novo. Pega o caderninho e vamos lá. Olha, gente, como é que vai ficar? Vocês vão colocar exatamente assim: livro de geografia, geografia com letra maiúscula, porque é o nome da nossa matéria, página 59, número 2. Número 2. Agora que você já aprendeu algumas características da produção agrícola, responda: é possível afirmar que o campo e a cidade dependem um do outro? Explique. Tentem explicar, colocar com a resposta de vocês o que vocês acham, tá? Que a tia vai voltar corrigindo. E podem dar o certinho, caso esteja certo. Isso a tia já até explicou numa aula, quando nós ainda estávamos tendo aula lá na nossa escola. Eles dependem um do outro. Por quê? Por exemplo, os alimentos que nós consumimos na nossa casa, frutas, legumes, eles são feitos, são produzidos, vamos dizer assim, melhor assim. São cultivados e produzidos aonde? Aqui na cidade, no shopping? Aonde? Não, eles são produzidos no campo. Então, a cidade depende do campo. E lá no campo, as máquinas que são usadas no campo, aonde são feitas essas máquinas? Lá no campo mesmo elas são feitas? Elas são feitas na cidade, né? Nas indústrias. Então, estão vendo esses dois exemplos como um depende do outro? As roupas que nós usamos, as roupas que eles usam lá, são feitas também, a maior parte, na cidade, nas fábricas. Mas as pessoas do campo utilizam produtos feitos na cidade e vice-versa. As pessoas da cidade utilizam produtos feitos no campo, ok? Vamos colocar então isso na nossa resposta lá no caderno? Você respondeu algo parecido, né? Que tenha o mesmo sentido do que a tia falou, não precisa apagar, tá? Se tem o mesmo sentido, está certinho. Coloca o certinho de caneta conforme a tia já orientou vocês. Eu coloquei assim, Sim, os produtos cultivados no campo são vendidos na cidade. Exemplo, açougue, supermercado. Nesses lugares são vendidos produtos que são cultivados, que são produzidos no campo, ok? Hortifruti. Estão vendo a resposta? Tá conseguindo? Dá pausa aí, quem colocou algo muito diferente, dá pausa para poder consertar. E vamos para a próxima página, página 60. Primeiramente, eu gostaria de saber se vocês conhecem alguém que saiu do campo e veio morar na cidade. Você sabe por que essa pessoa quis sair do campo e vir para a cidade? Quais motivos a levou a fazer isso? Ela estava triste com alguma coisa, ela estava com um objetivo de vida diferente do que ela estava tendo. Êxodo rural. A migração intensa do campo para a cidade durante determinado período é chamado de êxodo rural. No Brasil, esse tipo de migração foi muito intenso durante a segunda metade do século XX e atualmente vem diminuindo. Ele ocorre por vários fatores.
o desenvolvimento das cidades que atraem os moradores do campo em busca de oportunidades de trabalho nas indústrias, no comércio e empresas de prestação de serviço, a falta de terras ou de condições de trabalho no campo e longos períodos de seca em algumas regiões. Então, o que nós acabamos de ler? Que o êxodo rural, lembrando que, olha esse bizu que a tia vai dar para vocês, êxodo quer dizer saída. Sempre que vocês ouvirem essa palavra, êxodo é saída, o significado dela. Êxodo rural, então o que isso quer dizer? A saída da zona rural, a saída do campo, tá? Então, o êxodo rural é a saída intensa de pessoas da zona rural para o campo. Por que essas pessoas querem sair do campo e vir para a cidade? Gente, primeiro, elas querem uma qualidade de vida melhor, uma condição de vida melhor. Um emprego, né, que elas ganhem mais. Querem sair da seca, que lá no Nordeste, por exemplo, é muito seco. Falta água, é muito quente. Para faltar água, então assim, é um lugar que não poderia faltar água de jeito nenhum, porque ele é muito quente. E é seco demais. Então, as pessoas querem fugir um pouco desse clima seco, dessa falta de água. Querem fugir do desemprego, da miséria. Por isso que elas querem vir para a cidade, para procurar emprego nas fábricas, né, em comércio, por exemplo, shoppings. Então, tem vários motivos pelos quais essas pessoas querem sair da zona rural e virem para a zona urbana, que é a cidade. Tem esse bizu que a tia colocou aqui, para vocês não esquecerem e na hora de estudar fica bem mais fácil. Migração quer dizer o deslocamento. A migração intensa do campo para a cidade é o deslocamento de pessoas, deslocamento é de um lugar para outro. De pessoas, né, do campo para a cidade. Então, puxa uma setinha na migração para vocês não esquecerem o que é migração, de deslocamento. Ir de um lugar para outro, é isso que quer dizer, tá? E aqui a tia colocou o bizu do êxodo rural, o que quer dizer? Êxodo é a saída, sempre que eu ouvir êxodo, quer dizer saída. Saída da zona rural, saída do campo. Anotaram? Número 1. Observe a reprodução da obra de arte a seguir. Ela mostra retirantes, termo usado para definir os migrantes. Migrantes são aqueles que praticam a migração, o deslocamento, né? São pessoas que saem de um lugar para outro, que saem das áreas rurais, castigadas pela seca, em direção às cidades. Aqui eu tenho os retirantes, né? Que são as pessoas que saem das áreas secas e querem ir para a cidade. Olha, percebam que eles estão com malas, ó, sacos cheios. Estão percebendo isso? Observem com bastante atenção. Tem animais de criação com eles. O nome dessa pintura, Os Retirantes, foi feita por Bárbara em 2011. Olho sobre a tela. No número 1, letra A, que elementos da imagem sugerem uma mudança de local de residência? O que nós podemos observar nessa imagem que nos mostra que eles estão se mudando? Escrevam. Olha, eles estão levando malas, animais de criação, eles parecem estar caminhando. Isso tudo está certo. Quem colocou qualquer coisa parecida com isso que a tia está falando, corretíssimo, pode dar o certinho. Quem colocou algo nada a ver, não tem, o sentido não é o mesmo, aí vai estar errado, aí coloca a resposta certinha ao lado, ok? Vamos para a letra B. Que características indicam que a paisagem representada é de uma área rural? Olhem para essa imagem e me falem o que aparece aí que dá a entender que eles estão numa propriedade rural, numa área rural. O que tem aqui que nos mostra isso? Vamos escrever? Então, a estrada. Tem estrada aqui, ó. Ruas de terra, ó, não está asfaltado. Gramado.
poucas casinhas, poucas moradias. Isso tudo nos mostra que é uma imagem retratando a área rural. Gente, na letra C, é exatamente o que nós conversamos logo no início. A decisão de migrar, ou seja, de sair de um lugar e ir para outro, de se deslocar, envolve algum descontentamento com o lugar de origem e uma atração pelo lugar de destino. Descontentamento é quando a pessoa não está contente com alguma coisa, tá? Converse com a turma sobre os principais fatores que podem influenciar a decisão de mudança dos retirantes brasileiros. Lembrando que retirantes são o nome que a gente dá às pessoas que saem da zona rural para ir para o campo, ok? Por que essas pessoas querem sair da onde elas moram, que é na área rural? Por que elas estão descontentes? Por que elas não estão felizes onde elas moram e elas querem vir para a cidade? Por quê? A tia quer que vocês respondam. Ai, até sujou aqui um pouquinho. A tia quer que vocês respondam logo abaixo dessa resposta que vocês deram. Aí vão colocar livro de geografia, página 60, letra C. Olha, a busca por melhores condições de vida. Esse é o principal motivo, né? Eles querem sair de lá e vir para a área urbana, para a cidade, em busca de melhores condições de vida. Aí a tia colocou aqui, incluindo um emprego melhor, eles querem fugir da seca, da miséria, tá? Qualquer coisa que tenha o mesmo sentido que isso aqui está correto. Se não tiver, conserta. Lembrando que vocês já podem fazer a correção. Finalizamos, então, o livro de geografia. Vou deixar um vídeo para vocês verem sobre esse assunto, tá? Se chama de vídeo complementar. É um vídeo de complemento, é um vídeo que completa a aula de hoje. Assistam o vídeo com muita atenção e já nós vamos ter os exercícios no caderno. Um beijão para vocês, até a próxima aula, se cuidem, tá? Não saiam de casa, passem álcool em gel, vocês já sabem de todos os cuidados. Não fica abraçando, se tossir, ó, no antebraço, tá bom? Isso tudo vocês já sabem. Estou com muita saudade de vocês, não vejo a hora disso tudo acabar. Beijão, gente!